E muitas vezes a gente deixa de entregar aqui, seja R$5, seja 50 centavos, seja 100, 300, e esse dinheiro nós estamos investindo, de repente, numa internet para os nossos filhos serem contaminados pelo mundo. Nós estamos negociando valores, porque a gente acha que o dinheiro está faltando. E na verdade nós estamos pegando, retendo o que não é nosso. E nós estamos usando isso para negociar a nossa família, para negociar a nossa fé. Irmãos, quando nós deixamos de ofertar no altar do Senhor, entenda que nós estamos dando legalidade para que o inimigo venha atuar na área financeira, para atuar em tantas áreas, porque nós estamos negociando a liberdade, o privilégio, a ordem que nós temos pela palavra de entregar o que nós temos ao Senhor. Porque na verdade nunca foi nosso. O valor que Judas recebeu era irrisório, era insignificante. Naquele tempo não era um valor absurdo que mudaria a vida dele, não. Mas o que mudou a vida dele foi a atitude que ele tomou diante de uma situação que ele poderia ter agido diferente. Então que você traga a sua oferta ao altar, entendendo que nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Nós não podemos negociar com o mundo. Não é sobre valor, mas é sobre o que nós estamos negociando. Nós não podemos negociar com o pecado, irmãos. Nós não podemos compactuar com o que esse mundo está pedindo, exigindo de nós. E é muito que o mundo exige de nós. E nós estamos entregando tudo. E o que Deus exige de nós é apenas um coração entregue, um coração voluntário. Então que nós venhamos refletir nisso e não negociar com o mundo, não negociar a nossa alma, porque ela pertence a Cristo, se nós assim entendermos e aceitarmos Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Então quando nós trazemos a nossa oferta ao altar, nós estamos fechando brechas para que nós não venhamos negociar com o mundo, para que nós não venhamos alimentar a cobiça do nosso coração. Amém? Escolha aí sua melhor oferta. Sei que o Espírito Santo já ministrou o seu coração. Nós temos os canais eletrônicos e você pode ficar à vontade para fazer um Pix, PicPay, ou se você trouxe em espécie, mas não negocie com o mundo. Vamos orar ao Senhor, coloque-se de pé. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder contribuir na sua casa. Senhor, nós queremos te agradecer pelos empregos, Senhor, de cada filho seu. Pai, pelo sustento, muitos de repente, Senhor, estão desempregados, mas têm visto a provisão do Senhor dentro de suas casas. Senhor, mas muitas vezes nós falhamos, Deus, e nós queremos te pedir perdão nesta noite, se porventura, mesmo de forma inconsciente ou consciente, nós estamos negociando, Deus amado, a nossa fé. Pai, isso não é negociável, Pai, mas que nós venhamos fechar brechas, Senhor, nesta noite. Que nós venhamos dar um passo de fé, Senhor, de ousadia, Deus. Pai, se há remorso em nós te pedimos, Senhor, traga ao nosso coração arrependimento, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que já liberou o perdão sobre as nossas vidas. E o que nós precisamos é aceitar este perdão. Que a atitude, ó Pai, de cada um aqui nesta noite seja uma atitude de fé, uma atitude, ó Pai amado, de reparação de muros espirituais, Senhor. Nós repreendemos toda a legalidade que porventura nós demos, Senhor, quando deixamos de ofertar na sua casa, Pai amado. Pai, corrige o nosso entendimento equivocado sobre ofertas e dízimos, Senhor, e ministra ao coração de cada um de forma personalizada o que precisamos amadurecer para que não negociemos, ó Pai, com o mundo, porque a nossa vida, a nossa alma pertence ao Senhor, as nossas finanças pertencem ao Senhor, a nossa família é do Senhor, essa casa de oração é do Senhor, e tudo isso, ó Pai, é o Senhor quem sustenta, muito além de nós. Mas se podemos ser usados como um instrumento, que o Senhor nos use de forma, ó Pai, sobrenatural, Pai, para que a Tua glória seja manifesta através de cada ato, Pai, que nós podemos fazer para Te adorar e Te servir. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem o joelho e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Amém. Hoje vocês vão ouvir minha voz um pouquinho mais. Pode acender as luzes. Nós estamos em uma série de palavras sobre o fruto do Espírito. Não, desculpa. Sobre alinhamento. E eu vou justificar porque que eu falei. Está errado. Não foi um equívoco total. Tem muitos visitantes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Camila. Serva nessa casa de oração. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês, mais uma vez, em Gálatas 6. Glória a Deus. Gálatas 6. Você que nos visita, seja bem-vindo. Tem algumas pessoas que não nos visitam a primeira vez, né? Já nos conhece um pouco. E se voltou, eu creio que é porque se sentiu bem aqui. Então, que você continue à vontade entre nós. Gálatas 6. Amém? Gálatas 6, a partir do verso 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Pai, esta é a Tua palavra, Deus, e é através dela que nós queremos, ó Pai, crescer em Ti, Senhor. É através dela, ó Pai amado, que o nosso coração, Senhor, precisa aprender nessa noite. Então, que o Senhor venha ministrá-la aos nossos corações, Pai, com graça, com misericórdia, Senhor. Me usa como instrumento, Pai, nessa casa de oração, Senhor, mas que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor está nos comunicando, Deus amado. Pai, que o Senhor venha, ó Pai amado, nos corrigir, Pai, em amor, Deus. Que o Senhor venha, ó Deus amado, nos permitir, Senhor, ter mais uma oportunidade, ó Pai amado, de estar crescendo em Ti, Senhor, na palavra, Senhor, nos dê sede, nos dê fome, ó Pai amado. Que não venhamos sair daqui da forma que entramos, Pai, mas que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. Guarda a nossa mente, o nosso coração, tira as distrações, ó Pai amado, tira, Pai, todas as preocupações, Senhor, que nós venhamos focar nos céus, ó Pai amado, para que a Tua glória continue sendo manifesta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu falei que nós estamos na série de palavras do fruto do Espírito, né? Sem querer. Mas, na verdade, irmãos, nós saímos dessa série de palavras do fruto do Espírito. E eu li esse texto de Gálatas 6. Se você observar,
o texto anterior a ele vai falar sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne. E eu vejo espiritualmente essa continuidade que Deus trouxe, né, ao coração do pastor, essa continuidade. Porque, na verdade, o alinhamento espiritual, a unidade da igreja, ela é evidência da manifestação do fruto do Espírito em nós. Se não há manifestação do fruto do Espírito Santo, da glória de Deus em nós, não é possível um alinhamento, não é possível uma unidade. Então, aprender antes sobre o fruto do Espírito e agora entrarmos nessa atmosfera da unidade é algo profético, é algo espiritual, é uma construção que está sendo feita para aqueles que estão ligados nos céus. Porque nós precisamos manifestar essa glória que nós aprendemos na palavra, esse Espírito que habita em nós, que agora gera frutos, e os frutos, eles servem para alimentar uns aos outros. Então, a unidade da igreja, o alinhamento, precisa ser essa evidência do que nós já aprendemos em Deus, do que nós estamos crescendo, a um crescimento espiritual, para que nós deixemos de ser meninos na fé, para que nós saiamos do leite espiritual e nos alimentemos com um alimento mais forte. Então, essas palavras, e tem sido muito forte, muito impactante para mim. Eu ouvindo cada palavra que foi ministrada aqui nesse altar até agora, e foram tão intensas, que eu me perguntei, Senhor, o que eu vou trazer? Parece que já completou. Mas, na verdade, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E o Senhor sempre vai trazer algo novo, um bálsamo novo. Mas nós precisamos entender que os nossos odres também precisam estar renovados. Senão nós não suportaremos o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos viver essa transformação, porque o vinho novo está sendo derramado. Mas se os nossos odres estiverem velhos, eles irão romper e não conseguirão reter esse vinho novo. Então, que nós venhamos absorver tudo isso que o Senhor está entregando a nós, de forma individual, para trazer para o coletivo. Amém? E eu gostaria de trazer 2 perguntas para o nosso coração essa noite. E pegue essa pergunta para você e responda no seu espírito. E a primeira é: você tem o Espírito Santo de Deus? Nós temos o Espírito Santo de Deus? Sonda o seu coração e pergunta a Deus aí. E a segunda é: você retém o Espírito Santo de Deus? Você tem retido o Espírito Santo de Deus só para você? São 2 perguntas que eu trouxe para a nossa reflexão, porque, na verdade, não é o suficiente você ter o Espírito, mas entender de forma equivocada. Porque quando Paulo fala aos Gálatas aqui, no capítulo 6, ele vai falar: vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura. Nós somos espirituais. Quando ele fala de sermos espirituais, é porque lá atrás ele vem falando do fruto do Espírito que é manifesto, dessa evidência do Espírito em nós. Então, se nós temos essa evidência, se nós estamos produzindo frutos, nós somos espirituais. Então, nós temos essa legalidade espiritual para exortar e corrigir uns aos outros, em amor, porque o amor, ele é fruto do Espírito em nós. Mas o mesmo Paulo, ele fala a Timóteo, ele orienta Timóteo a não reter o dom do Espírito nele. Ou seja, Timóteo tinha o dom do Espírito, mas ele corria um sério risco, por causa da timidez dele, por causa do cenário que ele vivia, de reter isso, de guardar para ele. E nós corremos esse risco. Mesmo sendo espirituais, nós corremos o risco de começar a reter o dom de Deus em nós. De começar a travar a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas, irmãos, quando Jesus veio, ele veio para nos libertar. E ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, nos orientar, para que nós conseguíssemos romper neste mundo, viver em comunhão, viver em unidade. E não faz sentido um Espírito habitando em nós, para nós escravizarmos ele para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria cobiça. Então, se eu começo a reter a ação do Espírito em mim, eu começo a tentar escravizar o Espírito. E Jesus não nos deu um espírito de escravidão, mas de liberdade. Então, o que Ele nos entregou é para que nós possamos liberar. E é quando nós liberamos isso que foi entregue a nós, que nós conseguimos viver o alinhamento,
e nós conseguimos viver a unidade. E de repente você não está entendendo aonde eu quero chegar com isso. E essa foi só uma introdução. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava ouvindo uma ministração e falou muito ao meu coração, mexeu muito comigo. Eu quero levar isso para a minha vida. O pastor estava ministrando, não o nosso pastor, mas um pastor que eu estava ouvindo na internet, e ele falou sobre um gabinete pastoral que ele fez. E ele falando que estava tendo uma confusão na igreja, aquelas confusões que sempre acontecem em qualquer ambiente que tem pessoas, e chegou até ele a situação. E ele guardou aquilo, porque chegou por terceiros, não pelas pessoas envolvidas, isso sempre acontece. E aí, uma das pessoas envolvidas era uma mulher, e ela pediu um gabinete. E ela foi para o gabinete, e a primeira coisa que ela falou é que ela queria sair da igreja. E ele, então, já sabia o que tinha acontecido, mas ele ficou quieto, porque ele precisava ouvir o que ela tinha a dizer. E aí ela começou a dar os motivos pelos quais ela já tinha decidido sair da igreja. Então, ela contou toda a história que o pastor já sabia, e ele ouviu. E quando ele terminou de ouvir, ele falou, tudo bem, eu já conhecia essa história. Ela ficou assim, tipo assim, por que você não me falou antes, né? Deixa eu contar tudo. Mas ele queria ouvir o que ela tinha a dizer. Nós precisamos escutar as pessoas. Só que o que mexeu com ele foi que ela falou, no final de tudo, que ela estava saindo daquela igreja porque não tinha amor ali. E o pastor pegou esse gancho dela. E ele falou com ela o seguinte, tudo bem, eu te libero, você pode sair. Mas você vai para a sua casa, você vai fazer as suas malas, você vai abandonar os seus filhos, você vai abandonar o seu esposo. E ela assustada, né? E ele falou, de repente, isso não é o que você queria ouvir numa pastoral. Mas eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Então, aquele pastor começou a falar com ela que o argumento que ela usou para estar saindo da igreja é que naquele ambiente não tinha amor. Então, ele falou, se um conflito que você teve com irmãos aqui dentro, isso resume a igreja não ter amor, então você precisa abandonar a sua família, porque quantos conflitos você não tem com seu esposo, com os seus filhos, com os de dentro da sua casa? E é por causa desses conflitos que eu posso dizer que na sua casa não tem amor? E ele colocou aquela mulher para pensar. E, na verdade, a mensagem que ele estava trazendo para ela é que aonde há conflitos, não significa que não tem amor. Agora, onde há falta de disposição para resolver os conflitos, para a correção, esse ambiente tem falta de amor. A igreja não falta amor porque tem conflitos, não. Mas a partir do momento que eu não estou disposta a resolver um conflito na igreja com o meu irmão, para preservar a nossa unidade, e a Bíblia traz várias passagens falando sobre essa necessidade de correção mútua. Se eu abro mão disso, eu não estou disposta a corrigir algo no meu coração e dar a oportunidade do meu irmão se corrigir, em mim há falta de amor. O que define a presença ou não do amor não é a ausência de conflitos, mas é a disposição que eu e você temos para resolver esses conflitos diante de Deus. E ele não falou se aquela mulher saiu da igreja, mas eu duvido se ela saiu. Porque se ela saiu, ela saiu de casa também. Irmãos, por que nós damos tanto valor para a nossa família e nós não damos valor para o corpo? Por que a gente está saindo, pulando de igreja em igreja, mudando de liderança em liderança? Muitas vezes, porque nós estamos chateados e machucados. A Bíblia fala sobre raiz de amargura. Nós estamos deixando essas raízes crescer dentro de nós, porque nós não estamos dispostos a resolver conflitos. Se eu não tivesse amor dentro da minha casa, eu já teria ido embora. Porque todos os dias nós temos conflitos dentro das nossas casas. Nós temos conflitos no trabalho. Nós temos conflitos toda hora do nosso dia, com vários tipos de pessoas, em vários ambientes. Agora, o que nos faz permanecer ou não em um ambiente é o quanto nós amamos estar ali. É o que nos levou ali. O que nos traz a uma casa de oração. O que nos traz
a estar no corpo de Cristo é o amor. Quando a palavra fala do fruto do Espírito, ela fala que o maior deles é o amor. Porque é o amor que vai nos fazer permanecer no final. Foi o amor que fez Jesus Cristo permanecer naquela cruz e aguentar até o final. Foi ele continuou ali por amor. É o amor que nos faz querer amar o próximo, resolver conflitos. A palavra fala que nós precisamos buscar a paz com todos e a santificação. Porque sem isso nós não veremos ao Senhor. Nós não entraremos no céu se nós não buscarmos essa paz. E aqui em Gálatas vai falar sobre essa exortação que nós devemos fazer. Mas o texto começa falando que se alguém for surpreendido em falta, nós devemos corrigir em espírito de brandura. Então joga a responsabilidade para o outro, mas imediatamente volta para nós. E guarda-te para que não sejas também tentado. Porque nós estamos passíveis de cometer o mesmo erro que o nosso irmão. E se o nosso coração estiver cheio de soberba, nós vamos corrigir, nós vamos cometer pecado junto com eles. Junto com aquele que está pecando. Porque no nosso coração não há humildade. Nós precisamos corrigir em amor. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós muitas vezes estamos vivendo de aparência e nos enganando. Nós somos muito religiosos. Nós muitas vezes saímos de um ambiente de adoração e o que nós absorvemos aqui foi a roupa que o outro está usando, foi o comentário que o outro fez, foi um erro de ortografia, de fala, né? De dicção. Foi, de repente, um equívoco na palavra, algo que nem interfere no espiritual, mas eu estava tão atenta aos erros dos outros, não para corrigir, não para exortar, mas porque eu estava dispersa totalmente do espiritual. Então, eu vou para minha casa e eu começo a criar essas raízes de amargura dentro de mim. Eu começo a me perder, porque eu não estou olhando para mim. Irmãos, quando a gente fala de correção mútua, a correção ela começa em nós. Sabe por quê? Porque nós primeiro precisamos nos corrigir. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A salvação ela é individual. E quando a gente fala de correção biblicamente, quando nós nos corrigimos? Quando nós olhamos para Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo um padrão do céu. E eu não tenho dúvida que a minha conduta precisa ser como a conduta de Cristo. Que o meu caráter, ele precisa ser como o caráter de Cristo. E se eu consigo olhar para a cruz e consigo seguir o que Cristo me ensinou, o que Cristo deixou como exemplo, que é o amor, que é a mansidão, eu consigo corrigir o meu irmão. Não abrindo a minha boca e chamando a atenção dele propriamente dizendo, não. Mas quando ele olha para mim e vê que a minha conduta é como a de Cristo, ele se sente constrangido, assim como eu olho para Cristo e me sinto constrangida. O nosso testemunho precisa ser a nossa correção mútua. A manifestação da glória de Deus na nossa vida, o olhar para a cruz e viver a cruz, precisa ser a nossa correção diária na vida de todos aqueles que nos cercam. E se necessário for, nós abriremos a nossa boca. Mas na maioria das vezes não será necessário se nós testemunharmos Cristo. Se nós manifestarmos o Espírito Santo de Deus através do nosso testemunho diário, através da nossa conduta, através da nossa seriedade, do nosso compromisso com a palavra. É isso que é a nossa correção verdadeira. Porque muitas vezes, irmãos, nós não precisamos ouvir uma voz audível, uma pregação, nós precisamos abrir a palavra. E a palavra ela vem e nos corta e nos corrige. E nós sabemos que estamos errados, porque o Espírito Santo nos constrange. E esse mesmo Espírito que nos constrange quando nós lemos a palavra, que é o próprio Deus,
se revelando a nós. Ele nos constrange também quando eu olho para a vida do pastor Anderson, quando eu olho para a vida da Bia, quando eu olho para a vida da Rosilda e eu vejo nela Cristo. Esse Espírito vai me constranger no meu pecado, quando eu olho para um irmão, para um servo que manifesta a glória de Deus. Pois não é sobre o quem ele é, mas é sobre o que ele manifesta. E aonde há um ambiente de glória, aonde há um ambiente de testemunho, um ambiente de responsabilidade espiritual, um ambiente de obediência, há manifestação da glória de Deus, há arrependimento, há perdão, há alinhamento e há unidade. O que nós estamos manifestando? Porque o que nós manifestamos é o que revela o nosso coração. E a pergunta que eu deixei aqui nessa noite no começo: você tem o Espírito Santo de Deus? Eu preciso olhar para a sua vida e eu mesma responder. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus está sendo manifesta. E eu estou sendo corrigida pelo amor de Deus que está sendo manifesto na sua vida. Muitas vezes não é de uma mensagem que a gente precisa, porque a gente faltou um culto. Não é. Porque se a gente tem uma conduta séria diante de Deus, se a gente tem uma vida com Deus, a gente vai chegar aqui e vai sentir no olhar, no abraço do irmão, que ele sentiu a nossa falta, que ele sentiu a falta da manifestação da glória de Deus que nós trazemos. Irmão, não é sobre a minha presença. A Camila faltou um culto, eu senti falta dela. Não. Mas eu senti falta daquela pessoa que adora do meu lado e me contagia. Daquela pessoa que não é fria espiritualmente, que você sente que ela tem uma vida de oração, que ela tem uma vida de integridade, que ela, mesmo faltando um culto ou outro, quando eu estou perto dela, eu consigo sentir a glória de Deus. Independente de estar dentro de uma igreja ou nos encontrarmos numa padaria, na rua, eu preciso sentir a glória de Deus através da sua vida. Porque é isso que alimenta a minha alma. Lá em Provérbios 15:32 vai dizer: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Quando nós rejeitamos a correção, nós estamos menosprezando não o nosso irmão, mas a nossa própria alma. E não precisa ir muito longe, não, para você entender isso. Pessoas no mundo entenderam isso. William Shakespeare tem um poema famoso dele e ele fala: decore sua alma, plante o seu jardim, não espere que lhe tragam flores. O pastor Leonardo falou sobre isso recentemente, sobre você estar plantando hoje para colher amanhã. A gente não tem que ficar esperando o outro nos alimentar. Nós não temos que ficar vivendo de aparência, esperando algo do outro. Não, nós temos que não decorar a nossa aparência, viver de uma aparência, mas estar preocupado com o que está alimentando, com o que está limpando nossa alma, com o que está decorando a nossa alma, alimentando a nossa alma. E o que faz isso, quando eu olho para a palavra, é a instrução. O que organiza, o que alimenta, o que nutre a nossa alma, é a palavra, que é a própria correção de Deus, que é o caminho que Ele nos dá para a vida eterna. Agora, se eu menosprezo isso, eu estou menosprezando a minha alma. E se eu não estou me preocupando com a minha alma, quem mais irá se preocupar? Quem se importará? Cristo se importa. E é por isso que Ele tem trazido aos nossos corações essa palavra, para nós nos corrigirmos, irmãos, através da palavra. Nós nos corrigirmos em amor. Nós aceitarmos essa correção do Pai para conosco. Nós aceitarmos o sacrifício de Deus, de Jesus, que não foi em vão por nós. Foi por um propósito maior. Foi para que nós pudéssemos viver em unidade. Foi para que nós pudéssemos ter este amor dentro de nós e não reter. Nós precisamos parar de reter o dom de Deus em nós. Nós precisamos parar de aceitar as acusações do inimigo na nossa mente.
sabe, dizendo que nós não somos capazes, que nós não podemos. Quem somos nós para aconselhar uns aos outros? Eu não sei quem é você, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo e que pode habitar no seu coração. E se esse Deus que eu sirvo habita no seu coração, é o mesmo que habita no meu coração, há um alinhamento. Então, as nossas atitudes serão manifestas, nas nossas atitudes serão manifestas essa glória. E aí que vem o alinhamento. Falar de alinhamento é falar de correção, é falar de ajuste, é falar de aparar as arestas. Já foi dito isso aqui em outras ministrações. Então, será que nós somos essa aresta que está fora da linha? Que está fora desse alinhamento espiritual? Porque nós estamos fazendo como Pilatos fez. Eu lavo as minhas mãos. O fato de Pilatos ter falado que lava as mãos dele, não mudou em nada a atitude que ele teve. Ele continuou fazendo o que ele teria que fazer para agradar um povo. E muitas vezes nós estamos lavando as nossas mãos achando que isso é uma atitude espiritual. É uma atitude espiritual, mas isso não exime de nós a nossa responsabilidade. Está lavando a sua mão com o quê? Nós precisamos lavar as nossas mãos com o sangue de Jesus. Com arrependimento, que nos dá acesso a Deus, ao perdão de Deus. Quando Caim matou Abel, e Deus vem questionar ele, e fala: o que eu tenho com a vida do meu irmão? Que responsabilidade eu tenho perante a vida do meu irmão? Ele tinha toda a responsabilidade sobre a vida do irmão dele. E ele não entendeu isso. Ou, na verdade, ele não aceitou isso, né? Que eu creio que foi uma escolha consciente dele. Mas quem pode julgar isso é somente Deus. Mas ele colheu da consequência. E, na verdade, irmãos, nós temos sim responsabilidade um sobre a vida do outro. E se eu viro as costas para uma pessoa que me magoou, que me chateou, e não dou a oportunidade dela se corrigir, porque muitas vezes não é ela que tem que se corrigir, somos nós. Na maioria das vezes somos nós. Porque se nós nos corrigirmos, mesmo que o outro não entenda, porque lá em Mateus, o pastor leu esses dias também esse texto, Mateus 18, vai falar sobre a conduta que nós precisamos ter em relação a quando o irmão peca contra nós. E a palavra ela vai muito além de algo físico, de uma rotina que nós devemos seguir, não. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos sobre o outro. O perdão que foi entregue a nós primeiro. E nós não temos justificativa nenhuma para não liberar perdão. Para reter o perdão. Muitas vezes, sabe por que nós retemos o perdão? Porque nós não entendemos o perdão. Nós nem sequer nos perdoamos. Quem dirá aceitar o perdão de Cristo? Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Se você parar para refletir, nós não aceitamos o perdão de Cristo. Porque o tempo todo a gente está se chicoteando, e se culpando, e se acusando, porque eu não sou digno, porque eu não sou aquilo, não sou, sabe? Não é se você é digno ou não. A palavra deixa bem claro que nós não temos direito a nada, mas foi por amor. O amor, como diz a canção, não se compra, não se vende, não se merece. O amor foi dado de graça, é por isso que a salvação é pela graça. Nós não temos que merecer nada não, porque se fosse por mérito, a gente não ia alcançar a salvação jamais. Mas quando nós entendemos o perdão que foi liberado sobre as nossas vidas, nós paramos com essa paranoia. Quando nós entendemos a ação do Espírito em nós paramos de aceitar as setas que o inimigo lança todos os dias na nossa mente, para nos paralisar, para nos fazer reter o Espírito Santo de Deus em nós. Ele não precisa de muito não. Se ele conseguir reter o Espírito Santo de Deus em cada um de nós, ele consegue impedir a unidade da igreja. Será que nós temos o Espírito Santo? Será que nós estamos retendo o Espírito Santo? Nós precisamos transbordar o amor de Deus, porque foi esse amor que nos resgatou. Nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que não somos nada, mas o Senhor nos entregou tudo, e esse tudo nós precisamos entregar ao nosso próximo, porque se nós não mantermos a paz com todos e não buscarmos a santificação, nós não veremos a Deus. E eu quero ver a Deus. Eu quero ver, em nome de Jesus.
Gostaria que você se colocasse de pé. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo Tu és, Senhor. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa noite. Peça ao Senhor para nos corrigir nessa noite como igreja, como corpo. Oh, aleluia. Irmãos, veio algo no meu coração e eu vou arriscar fazer, porque eu estou num ambiente propício para isso. E eu não sei como vai sair, mas nós vamos fazer. Gostaria que a gente fizesse um círculo aqui. E todos dessem as mãos. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Vem água. Fecha o círculo aqui nas irmãs que estão com a criança. Corta aqui, ó. Em vez de fechar lá atrás, tenta fechar nelas. Junta mais um pouquinho que vai dar certo. Eu preciso de ti, que vocês vão cantar? Não? Amém. Nós vamos louvar o Senhor juntos. Amém. Irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluias. Olha para o irmão que está do seu lado. Nunca fiz isso não, gente, mas vamos fazer agora. E fala para ele: eu assumo a responsabilidade que eu tenho pela sua vida. O da direita e da esquerda. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Nós somos responsáveis um pelos outros, irmãos. Isso aqui que nós estamos fazendo representa uma aliança. E se um dia foi quebrado, nós vamos pedir ao Senhor neste momento que restaure.
E se há raiz de amargura aqui, que o Espírito Santo corte todas elas nessa noite. E que nós venhamos nos alinhar com o céu. Porque eu creio que o Senhor já está trabalhando no nosso coração. Essa conferência não foi em vão. Se nós não entendíamos o porquê dela, ela fez todo sentido. E o que nós precisamos é nos enchermos deste vinho novo. E é através de uma atitude de fé, de ousadia, de posicionamento que nós iremos marchar juntos para a glória. Vamos orar em unidade. Vamos orar pedindo para que o Senhor restaure essa aliança mais uma vez. Que Ele venha polir essa aliança. Que Ele venha nos renovar. E refazermos os nossos votos diante de Deus e diante um dos outros. Pai, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, Senhor, como corpo, Deus. Que o Senhor venha nos alinhar, ó Pai, uns com os outros, Senhor. Que o Senhor venha trazer ao nosso coração este amor que nos envolve. Este amor, Senhor, que mesmo eu estando com as minhas preocupações em casa, o Senhor traga os meus irmãos ao meu coração, Pai. Que nós venhamos exercer, Senhor, essa ajuda, essa correção mútua, Pai. Pai, que não seja necessário, Senhor, palavras, mas que o nosso testemunho, que os nossos sorrisos, os nossos olhares, os nossos abraços, Senhor, venham, Senhor, confirmar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai amado. Aquilo que o Senhor, ó Pai, está construindo, Senhor, não para esta terra, porque na eternidade será assim. Como estar unido num corpo, Pai amado, se estivermos com raiva, com amargura, Deus amado. No corpo de Cristo, na noiva de Cristo, não há espaço para contenda, Senhor, para dissensões, Senhor. Não há espaço, Senhor, para amargura, para raiva, Senhor, para inimizade, Senhor. Pai, tudo isso é obra da carne e essa carne ficará nessa terra. E nós queremos viver, Senhor, para a eternidade, porque nós subiremos como noiva, Deus, como noiva, Pai amado, pura, limpa, imaculada, com as nossas vestes lavadas, revestidos do linho puro e fino, Pai amado. Purifica os nossos corações, tira, Senhor, toda acusação, toda mágoa que o inimigo colocou, Senhor. Pai, não nos deixe perder o foco, Senhor, do que o Senhor está fazendo neste tempo. Não é sobre, Senhor, um templo, mas é sobre uma igreja, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, Pai amado. Os sinais apontam para a sua volta e nós queremos estar, ó Pai amado, como as virgens, Senhor, que estavam com as suas lamparinas cheias de azeites, Pai amado. Que nós venhamos nos encher deste azeite, Pai, porque quando nós estivermos cheios e transbordarmos, Senhor, não caberá mais amargura em nós, não caberá mais angústia em nós, Senhor, mas nós estaremos alinhados, nós estaremos, Senhor, em unidade, Senhor, lutando por um propósito. Não é sobre a minha vida, não é sobre a vida do meu irmão, mas é sobre a sua vida em nós. Coloca a sua vida, o seu Espírito em nós. E se estamos equivocados, Senhor, a respeito do que temos ou o que somos, Senhor, que a manifestação da tua glória, Senhor, venha revelar, ó Pai, que nós decidimos nos alimentar do seu amor, que nós decidimos estar em aliança contigo, porque se a aliança em ti, a aliança com meu irmão, Pai. Não nos deixe negligenciar o amor, não nos deixe negligenciar a unidade, Senhor, mas nós queremos que essa aliança se renove todos os dias, como no casamento, Senhor, que os conflitos, Senhor, que sempre vão existir, venham, Senhor, encontrar no nosso coração, Senhor, disposição para resolvermos, Senhor, para nos corrigirmos e nos alinharmos em Ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no
no amor de Jesus. Eu sou um Fica de com pé, igreja. você, Põe de pé, nós já estamos terminando. no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Dá de novo uma salva de palmas para Jesus aí, querido. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor Ele continue trabalhando em nosso meio, em nossos corações, queridos, para que a gente possa cada dia mais estar fazendo a vontade dEle, para poder alcançar esse mundo, né, queridos? Uma igreja unida, uma igreja que se ama, atrai o mundo, atrai os olhares lá fora. Não era isso com a igreja primitiva? Então nós profetizamos isso conosco também. Vamos cair na graça do povo através do amor que nós demonstramos uns pelos outros. Então, queridos, nós vamos terminar agora o nosso culto. Que o Senhor possa te dar um restante de semana abençoado na presença dEle, que você possa entrar na sua casa com boca de profeta mesmo, e profetizar graça e vitória sobre o seu lar, profetizar sobre o seu lar também essa unidade no nome de Jesus. Então vamos orar para terminar. Domingo, 9 horas da manhã, tá, queridos? Escola Bíblica Dominical e culto à noite às 19 horas. Sábado tem alguma coisa, pastor? Acho que não, né? Sábado agora não. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, Pai, que passamos aqui na Tua casa, em comunidade, como igreja, Pai. Pai, que o Senhor venha no nome de Jesus continuar, Pai, falando aos nossos corações, revelando a Sua vontade para nós, para que nós possamos, Senhor, estar ajustados e ligados, Pai, conforme a Tua palavra nos orienta. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada servo Seu que se colocou, Pai, à disposição de estar aqui, Pai, adorando o Senhor em comunhão como igreja, que o Senhor venha derramar ricas bênçãos sobre cada um de nós, e nos ajude, Pai, a permanecer, Pai, juntos, Pai, e unidos na Tua presença. Pai, nós já Te agradecemos por tudo, nos deu um restante de semana abençoado na Tua presença. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e nós dizemos juntos, amém, glórias a Deus. Vamos em paz, irmãos.